Números capítulo 4. Os deveres dos coatitas. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Contai os filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os que têm entre 30 e 50 anos de idade, de todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da revelação com relação às coisas santíssimas. Quando o acampamento partir, Arão e seus filhos entrarão e, abaixando o véu da cortina, cobrirão com ele a arca do testemunho. Colocarão por cima uma cobertura de peles de animais marinhos. Sobre ela estenderão um pano todo azul e colocarão as varas no lugar. Estenderão sobre a mesa dos pães consagrados um pano de tecido azul e sobre ela colocarão os pratos, as colheres, as tigelas e os jarros para as ofertas de libação. O pão contínuo também estará sobre ela. Depois estenderão por cima dela um pano carmesim, a seguir uma cobertura de peles de animais marinhos e colocarão as varas na mesa. Então pegarão um pano de tecido azul e cobrirão o candelabro da iluminação, suas lâmpadas, seus espivitadores, seus apagadores e todas as vasilhas de azeite usadas no serviço. E o envolverão juntamente com todos os seus utensílios em uma cobertura de peles de animais marinhos e o colocarão sobre um suporte. Estenderão um pano de tecido azul sobre o altar de ouro, o cobrirão com uma cobertura de peles de animais marinhos e colocarão as varas nele. Também pegarão todos os utensílios do ministério com que servem no santuário e os envolverão num pano de tecido azul e, cobrindo-os com uma cobertura de peles de animais marinhos, os colocarão sobre a vara. Depois de tirar as cinzas do altar, estenderão sobre ele um pano de tecido púrpura. Colocarão nele todos os utensílios usados no serviço, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. Estenderão sobre ele uma cobertura de peles de animais marinhos e colocarão nele as varas. Quando o acampamento for partir, e Arão e seus filhos houverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas, para que não morram. Essa é a função dos filhos de Coate na tenda da revelação. Eleazar, filho do sacerdote Arão, se encarregará do azeite da iluminação, do incenso aromático, da oferta contínua de cereais e do óleo da unção. Isto é, terá sobre sua responsabilidade todo o tabernáculo e tudo o que há nele, o santuário e seus utensílios. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Não eliminareis do meio dos levitas a tribo das famílias dos coatitas, mas, para que fiquem vivos e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas, assim lhes fareis. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um o seu serviço e a sua obrigação. Mas os coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um momento, para que não morram. Os deveres dos gersonitas. O Senhor disse ainda a Moisés: Conta também os filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás os que têm entre 30 e 50 anos de idade. Contarás todos os que entrarem no serviço para fazer o trabalho na tenda da revelação. Este será o serviço das famílias dos gersonitas ao servirem e ao levarem as cargas. Carregarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da revelação, a sua cobertura, a cobertura de peles de animais marinhos, que está por cima, a cortina da entrada da tenda da revelação. As cortinas do pátio, a cortina da entrada do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os seus acessórios, enfim, servirão em tudo o que diz respeito a essas coisas. Todo o trabalho dos filhos dos gersonitas, todas as suas obrigações e todo o seu serviço serão segundo a ordem de Arão e de seus filhos, e lhes designareis os cargos em que deverão servir. Esse é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da revelação, e o trabalho deles estará sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão.
os deveres dos Meraritas. Quanto aos filhos de Merari, tu os contarás segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contarás os que têm entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entrarem no serviço para fazerem o trabalho da tenda da revelação. Isto é o que terão de carregar, segundo todo o seu serviço na tenda da revelação, as armações do tabernáculo e suas varas, suas colunas e suas bases, como também as colunas do pátio em redor e suas bases, suas estacas e suas cordas, com todos os seus objetos e todos os seus acessórios. Designareis por nome os objetos de que se encarregarão. Esse é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu trabalho na tenda da revelação, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Então Moisés, Arão e os líderes da comunidade contarão os filhos dos coatitas, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para o trabalho da tenda da revelação. Os contados entre eles, segundo suas famílias, foram 2.750. São esses os contados entre as famílias dos coatitas, isto é, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, os quais Moisés e Arão contaram conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. Semelhantemente, os contados entre os filhos de Gerson, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os contados entre eles, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São esses os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que haviam de servir na tenda da revelação, os quais Moisés e Arão contaram conforme a ordem do Senhor. E os contados entre as famílias dos filhos de Merari, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos que entraram no serviço para o trabalho na tenda da revelação. Os contados entre eles, segundo suas famílias, eram 3.200. São esses os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme a ordem do Senhor por meio de Moisés. Resumo da contagem dos levitas. Todos os contados entre os levitas, por Moisés, Arão e os líderes de Israel, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais. Os que tinham entre 30 e 50 anos de idade, todos os que entraram no serviço para trabalhar e para levar cargas na tenda da revelação. Os contados entre eles foram 8.580. Foram contados por Moisés conforme a ordem do Senhor, cada qual segundo o seu serviço e de acordo com sua obrigação. Assim foram contados por ele conforme o Senhor havia ordenado. Números capítulo 5. O acampamento deve ser puro. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que mandem todo leproso para fora do acampamento, e todo que sofre de fluxo, e todo que está impuro por haver tocado em um morto. Mandareis para fora tanto homem quanto mulher, para que não contaminem seu acampamento no meio do qual habito. Assim fizeram os israelitas, mandando-os para fora do acampamento. Conforme o Senhor havia falado a Moisés, assim os israelitas fizeram. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: quando um homem ou uma mulher pecar contra seu próximo, transgredindo os mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpado, confessará o pecado que houver cometido e fará plena restituição pela sua culpa. E ainda acrescentará 1/5 a essa restituição, e a dará àquele contra quem houver pecado. Mas se esse homem não tiver um parente próximo a quem se possa fazer a restituição pela culpa, esta será feita ao Senhor e será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que se fizer expiação por ele. Da mesma forma, pertencerão ao sacerdote todas as ofertas que os israelitas tirarem das suas coisas consagradas e levarem a ele. Enfim, as coisas consagradas de cada um serão do sacerdote,
tudo o que alguém lhe der será dele. A mulher suspeita de adultério. O Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar, pecando contra ele, e algum homem se deitar com ela, e isso ficar escondido dos olhos do marido e for mantido em segredo, se ela se houver contaminado e não houver testemunha contra ela, por não ter sido apanhada em flagrante, se o sentimento de ciúmes vier sobre ele, levando-o a ter ciúmes de sua mulher, por ela ver-se contaminado, ou se vier tal sentimento sobre ele, levando-o a ter ciúmes de sua mulher, mesmo que ela não tenha se contaminado, o homem levará sua mulher diante do sacerdote e levará também sua oferta por ela. A 10ª parte de um efa de farinha de cevada, sobre a qual não colocará azeite nem incenso, porque é oferta de cereais por ciúmes. Oferta de recordação, que faz recordar a culpa. O sacerdote fará a mulher aproximar-se e a colocará diante do Senhor. Então pegará água sagrada num jarro de barro e nela colocará pó, que pegará no chão do tabernáculo. Então apresentará a mulher diante do Senhor. Descobrirá a cabeça dela e lhe porá na mão a oferta de cereais para recordação, que é a oferta de cereais por ciúmes. E o sacerdote terá na mão a água de amargura, que traz consigo a maldição. Então fará com que ela jure e lhe dirá: se nenhum homem se deitou contigo, e se não te desviaste para a impureza, violando o voto conjugal, sejas livre desta água de amargura, que traz consigo a maldição. Mas se te desviaste violando o voto conjugal, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote, fazendo a mulher prestar o juramento de maldição, lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor definhar a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água que traz consigo a maldição entrará nas tuas entranhas para fazer inchar o teu ventre e definhar a tua coxa. Então a mulher dirá: Amém, amém. O sacerdote escreverá essas maldições num livro e as apagará com água de amargura. E fará a mulher beber a água de amargura que traz consigo a maldição. E a água que traz consigo a maldição entrará nela, produzindo amargura. O sacerdote pegará a oferta de cereais por ciúmes da mão da mulher, a moverá diante do Senhor e a levará ao altar. Também pegará um punhado da oferta de cereais como memorial da oferta e o queimará sobre o altar, e depois fará a mulher beber a água. Quando tiver feito que ela beba a água, acontecerá que, se ela houvesse contaminado e pecado contra o marido, a água que traz consigo a maldição entrará nela, tornando-se amarga. Seu ventre inchará e sua coxa definhará, e a mulher será uma maldição no meio do povo. Mas se a mulher não houver se contaminado e for inocente, então estará livre e terá filhos. Essa é a lei dos ciúmes quando uma mulher quebra o voto conjugal ao desviar-se e se contaminar. Ou a respeito do homem sobre quem vier o sentimento de ciúmes, e ele tiver ciúmes de sua mulher. Ele apresentará a mulher diante do Senhor, e o sacerdote cumprirá toda essa lei para com ela. Esse homem estará livre da culpa. A mulher, porém, terá a sua culpa sobre si.